Olá, jovens, bem-vindos novamente à disciplina de empreendedorismo. Nosso foco agora vai ser o tópico de educação financeira e endividamento pessoal. A gente vai enfatizar aqui, eu sei que o conteúdo é da área de empreendedorismo, e daqui a pouco fica claro para vocês porque é que esse tópico está aqui, né? Porque é que eu entendo que esse tópico tem que estar aqui. A gente tem disponível para os senhores 6 materiais. Então, vamos dar uma olhadinha nesses 6 materiais para a gente poder entender do que cada um trata, tá? Bom, continuamos na linha, certo, de defender a ideia de que a leitura de artigos científicos é necessária, tá? Então, aqui nós temos um artigo sobre traços de personalidade, tá? É um artigo que eu considero importante para quem não tem entendimento nenhum sobre finanças comportamentais, tá? Vale aqui destacar essa autora, né? Gosto muito dela. É uma autora que quem tiver curiosidade de aprender um pouquinho mais, ela tem podcast, ela dá muita entrevista, né? Uma autora com muito conteúdo, né? É a Jéssica Campara. Então, esse artigo aqui, pessoal, ele trata uma pesquisa feita junto aos servidores da Universidade Federal de Santa Catarina, e busca 3 variáveis, né? Traço de personalidade, atitude ao endividamento e conhecimento financeiro, tentando retratar essas 3 variáveis, que é composta de outras variáveis, em relação a esses servidores, tá? Um artigo muito bem escrito, certo? Para a gente aqui do curso de gestão de dados, ele tem uma carga estatística interessante para a gente ler. Então, tem um pouquinho aqui de referencial teórico sobre traços de personalidade, atitude de endividamento, de conhecimento financeiro, né, letramento financeiro, uma coisa do tipo. E aí você tem variáveis pessoais relacionadas a cada elemento daquele da pesquisa, tá? Então, foi feita uma estatística descritiva, depois foi feita uma regressão múltipla, certo? Então, feita uma regressão linear múltipla para poder associar aqui melhor as variáveis que pudessem explicar certos aspectos, né? Então, assim, é um artigo que, para quem não entende nada de educação financeira, né, de finanças comportamentais, normalmente é um artigo que eu passo para os meus orientandos dessa área de finanças comportamentais, né? Um artigo muito bem escrito, muito bem conduzido. O outro PDF que tem disponível para vocês, certo? Chama Materialismo. É também um artigo, Materialismo e Consumo de Produtos de Luxo Falsificados. Por que que esse artigo está aqui? Ele traz essa temática do materialismo. Eu acho essa temática muito interessante para ser tratada aqui com jovens, né? E aí, provavelmente, alguns aqui talvez se identifiquem ou não dentro desse comportamento que estão aqui nos achados da pesquisa, né? Então, é indicado aqui algumas características de pessoas que têm uma tendência maior a esse tipo de consumo, né? Então, um artigo também bem escrito, certo? O consumo de bem de luxo e materialismo. A ideia de materialismo aqui, pessoal, não é a ideia voltado para a dialética, né? É o materialismo no sentido de que as pessoas, né, que querem coisas, né? Então, assim, define o materialismo como desejo de adquirir e possuir bens materiais a fim de alcançar propósitos e estados desejados na vida. É o materialismo de possuir coisas, de ter coisas, certo? Então, que realmente tá muito na moda nesse contexto, principalmente de redes sociais. Aqui tem um pouquinho de teoria sobre falsificação de artigos de luxo, né? Então, também é um artigo bem escrito, né? Não é tão complicado de entender, certo? Para a gente aqui do curso vai ser bem interessante compreender um pouquinho essa tendência de materialismo.
Nos livros, pessoal, eu gosto de indicar livros também. Tem um livro que eu gosto de indicar para meus alunos, da área de empreendedorismo, que é O Homem Mais Rico da Babilônia. Não é um livro novo, certo? Mas é um livro que tem muitas dicas de sabedoria na área financeira, né? Apesar dele estar muito na moda também, em alguns podcasts, em algumas coisas da área de investimentos, o foco dele não é investimento, né? O foco dele é colaborar com os aspectos de educação financeira, que eu acho que é uma primeira fase antes de se chegar, certo, na área de investimentos em si. Tem um outro PDF com vocês, que é um PDF do Sebrae, né? O Sebrae tem muito material bom também na área de finanças. Aqui ele traz uma forma de elaborar um orçamento, planejamento de investimentos, certo? Então, para quem nunca fez um orçamento doméstico, para quem nunca fez um controle financeiro sobre o seu salário, etc., aqui está um material fácil de entender, certo? Com ótimas dicas de como fazer isso. Um novo capítulo aqui do Homem Mais Rico da Babilônia, né? Então, são historinhas, né? Então, eu coloquei aqui duas historinhas para vocês darem uma olhadinha. E, por fim, mais um artigo, certo? O dilema dos inadimplentes, antecedentes e consequentes do nome sujo. Volta aqui a autora que eu falei para vocês, né? A Jéssica, né? Mais um bom artigo escrito por ela, tá? Aqui, a ideia do artigo para tentar compreender que características, vou colocar entre aspas, coisas, né? Que coisas é que fez com que essas pessoas chegassem à inadimplência e como é que elas se viam nesse contexto de inadimplência, tá? Então, é um artigo interessante para se ler também, para ter uma noção, né? Quem aí nunca teve o nome sujo, não desejo que tenha, mas é um artigo interessante para se compreender esses conceitos, tá bom? Bom, vamos aqui para o nosso, mais efetivamente para o nosso conteúdo de hoje, certo? Mais conteúdo mais acadêmico de hoje, né? Bom, finanças comportamentais, tá? Qual é a relação entre dinheiro e comportamento pessoal, né? Eu não sei se vocês já tiveram alguma leitura a respeito ou tem alguma suspeita, né? Será que o comportamento que uma pessoa tem, certo, em relação a dinheiro, em relação a outras coisas, será que aquilo influencia no relacionamento dele com o dinheiro ou vice-versa, né? Aqui, pessoal, basicamente, por que esse tema apareceu aqui na disciplina de empreendedorismo para vocês? Normalmente, quando eu ministro disciplina de empreendedorismo, eu gosto de colocar um tópico a esse respeito, que eu parto do seguinte princípio: dificilmente você vai ter uma pessoa pessoalmente desorganizada, certo? E profissionalmente organizada. Ah, professor, eu conheço alguém que é assim e tal. Note, isso é exceção, né? Normalmente, os hábitos que você tem em casa, você leva para a rua. Por aí, a gente tem que uma pessoa financeiramente desorganizada, uma pessoa que não tem leitura nenhuma sobre finanças, uma pessoa que nunca viu nada sobre finanças, provavelmente vai ter uma dificuldade aqui com finanças do negócio, né? E eu não estou falando de dificuldades no sentido de ganhar muito ou pouco dinheiro, porque você pode até ganhar muito dinheiro, mas se você não souber muito bem o que fazer com ele, não vai adiantar, certo? Então, assim, esse conteúdo ele está aqui justamente numa tentativa de colaborar com vocês para que vocês tenham uma vida pessoal,
né, uma vida financeira pessoal mais equilibrada, e que vocês consigam levar esse equilíbrio também para os negócios que vocês conduzem, tá? Então, qual é a relação aqui entre dinheiro e empreender? A gente tem tanto esse elemento comportamental, no sentido de que a forma como eu conduzo minha vida pessoal, provavelmente eu vou levar essa forma para a minha vida profissional também. E também tem um outro elemento que existem várias pesquisas aí sobre empreendedorismo que coloca assim, sobre dificuldades de empreender, né? A dificuldade financeira está lá entre as primeiras sempre, né? Então, assim, muitas vezes você pega pessoas que têm boas rendas, mas que não têm nenhum tipo de planejamento voltado ao empreendimento. E aí, de repente, quer empreender alguma coisa e simplesmente não tem dinheiro. Não tem dinheiro não por não ter ganho dinheiro, mas por não ter reservado dinheiro para isso. Então, assim, a gente tem aí, digamos assim, uma relação muito direta entre comportamento pessoal e a forma como você conduz sua vida e a forma como você se conduz financeiramente, e também a relação entre organização financeira pessoal e organização financeira em negócios, tá? Daí, pessoal, vou colocar aqui dois conceitozinhos só para ilustrar, né? Esses conceitos estão distribuídos aí pela literatura que está com vocês, né? A gente tem a OCDE, que tem pesquisas relacionadas à área de educação financeira, inclusive boas pesquisas, né, bem quando eles divulgam. E aí tem o conceito que a alfabetização financeira envolve conhecimento, atitude e comportamento financeiro necessários para tomar decisões financeiras bem fundamentadas e desenvolver uma capacidade de autogerenciamento financeiro eficaz. Aí vai aqui uma vírgula, ao longo da vida, certo? Então, note que a alfabetização financeira, ou seja, você ter uma educação financeira, né, não basta você entender muito de juros, não basta você entender muito de Bitcoin, não basta você entender muito de dólar, de ouro, certo? De compra e venda de imóveis. Essa parte técnica que está dentro aí do conhecimento, ela é importante, é muito importante. Mas, assim, a gente tem outros dois elementos aqui que também são fundamentais para que você tenha uma vida financeira mais equilibrada, tá? Você tem que a educação financeira é a habilidade de cada indivíduo tem de fazer escolhas certas ao administrar seus recursos financeiros durante sua vida. Aqui, pessoal, eu também eu não faço juízo de valor sobre como é que você gasta ou como é que você ganha dinheiro, tá? Quando o autor coloca aqui a ideia de escolhas certas, é no sentido de que se você tem metas, se você tem objetivos, essas escolhas que você faz devem lhe conduzir ao alcance disso, tá? Então, não é aqui no sentido de julgar que o cidadão que compra um determinado veículo por um valor, ele está jogando dinheiro fora, o cidadão que compra um celular de lançamento, ele está agindo única e exclusivamente por causa da moda, não é julgar, certo? Cada um tem a liberdade de fazer o que desejar com seu dinheiro, mas que muitas vezes alguns desses gastos talvez lhe prejudiquem a longo prazo, tá? Então é essa a ideia aqui de que a educação financeira não é só conhecimento, mas tem mais outras coisinhas envolvidas, né? E qual é a hora que se deve começar a, digamos assim, ter uma atenção com relação a finanças pessoais, né? Existem pessoas que são educadas financeiramente desde criança, então existem escolas que têm programas de educação financeira, isso tem se ampliado ao longo do tempo, mas historicamente no Brasil sempre foi muito ruim nisso. E existem pais que dão atenção a essa educação financeira, seja por um viés educacional, seja por necessidade, quer dizer,
alguns pais precisam que os filhos entendam um pouco de dinheiro para poder eles terem menos peso sobre as costas, né? Então, assim, não tem aqui uma idade certa. Se você não começou ainda, comece, certo? E quanto mais você adiar, pior para você, tá? Então, assim, já que a gente está num contexto aqui universitário, eu parto do princípio de que ou você está trabalhando ou estagiando, ou dentro em breve você vai fazer isso, certo? E aí você, por alguma razão, vai ter uma demanda, certo, de uma certa organização financeira, seja por excesso de dinheiro, seja por falta de dinheiro, né? Mas que essa demanda de organização ela vai existir, tá? Normalmente, pessoal, a gente começa com a ideia de planejamento de gastos, certo? Basicamente porque existem alguns estudos que apontam, e existem muitos estudos sobre o uso de cartão de crédito, por exemplo, e eles apontam mais ou menos o seguinte: existe muita gente que você chega, e espero que não aconteça com vocês, mas é mais comum do que o que a gente imagina. Chega assim para a pessoa e pergunta para ela quanto que vai dar a fatura do seu cartão de crédito esse mês. Nem todos vão saber dizer. E aí, muitas vezes você pega as faturas do cartão e pergunta para a pessoa onde é que aqueles gastos ocorreram. Alguns nem sabem apontar muito bem, né? Então, o planejamento de gastos tende a ser um começo, certo? E aí a gente faz, para que esse planejamento de gastos seja mais eficiente, a gente faz um orçamento doméstico. Na área de administração, a gente tem finanças empresariais, né? Tem lá, costuma ter uma disciplina na administração financeira orçamentária, que o foco dessa disciplina são as finanças empresariais, né? Capital de giro, taxa de juros, rentabilidade de investimentos, tal, você vai aplicar tantos mil reais em estoque, quanto de retorno que isso vai dar, payback, etc. Tal. Bom, o nosso foco aqui não é finanças empresariais, certo? O nosso foco aqui é finanças pessoais. Então, por isso que o nosso orçamento não é um orçamento empresarial, é um orçamento doméstico. Ou seja, é aquele orçamento que você vai usar para gerenciar a sua casa, certo? O seu dinheiro pessoal. E vamos entender, então, dentro dessa perspectiva, certo? Deixe-me só. Pronto. O que compõe um orçamento doméstico, né? Bom, existem diversas formas de se fazer um orçamento doméstico. Num PDF que está com vocês, tem lá um formato que o Sebrae sugere, certo? Que é você dividir, por exemplo, todas as suas despesas em despesas fixas e variáveis. Tá? Eu vou apresentar para vocês aqui um modelo parecido com isso, só que um pouquinho ampliado, certo? Em que eu estou dividindo esses gastos em três grandes formatos. Tá? Eu mantenho aqui gastos fixos, só que eu divido esses gastos fixos em diversas classes, né? Por exemplo, gastos fixos relacionados à moradia, gastos fixos relacionados a transporte, à saúde, à alimentação, comunicação, filhos, pets, certo? A gastos com bancos, a investimentos que você faz, né? O que são gastos fixos? É aquele que entra mês e sai mês, ele vai ocorrer, o nível de variação dele não costuma ser tão alto, quer dizer, entra mês e sai mês, o tanto que você gasta com água, há mês que gasta um pouco mais, há mês que gasta um pouco menos, mas em média não muda tanto, né? Conta do celular, também, mês que você viaja, alguma coisa pode ser que altere muito, mas no geral é mais ou menos a mesma coisa. Então aqui a gente tem gastos fixos mensais, certo? Que eles ocorrem
e ocorrem mais ou menos numa mesma proporção, tá? Aqui, pessoal, costumam ter esses gastos que são regulares, né? Então, não tem como não pagar aluguel, não tem como não pagar, certo? Então, são gastos fixos regulares. Uma outra categoria tem o que a gente chama de gastos variáveis, mas que ele também está categorizado, certo? Gastos relacionados a lazer, então, idas a restaurantes, shows, cinema, plataformas de streaming que você assina, tem gente que assina 3, 4 plataformas de streaming, né? Presentes que se dá, doações que se faz, certo? Você pode categorizar aqui também. Gastos relacionados a vestuário. Professor, o vestuário para mim é um gasto fixo. Ok, você só tira de uma coluna e bota para outra, tá? Gastos relacionados à saúde. Professor, tem saúde lá e tem saúde cá. É porque esse aqui, plano de saúde e academia, normalmente são gastos regulares, né? Gastos que todo mês tem mais ou menos o mesmo valor. Mas quanto você gasta com farmácia, quanto você gasta com estética, quanto você gasta com prática esportiva, são até gastos que existem de forma regular, mas os valores mudam um pouco, então são gastos variáveis, né? Gastos relacionados a transporte, ninguém lava carro todo mês, tem gente que lava toda semana, mas vai de cada um com seu cada qual. Manutenção de veículo, certo? Tem mês que tem manutenção, tem mês que não tem. Gastos relacionados à moradia também tem elementos variáveis relacionados a isso. Por exemplo, nem todo mês eu compro um eletrodoméstico, mas vai ter aquele mês que o liquidificador vai queimar ou vai quebrar alguma peça. Pets também, que costuma ser agora um elemento muito presente nos orçamentos. Você tem gastos regulares, normalmente associados à alimentação, mas de vez em quando pintam uma doença, uma coisa que, né, é um gasto variável, né? E aqui tem uma categoria de gastos, pessoal, que normalmente nos orçamentos ela é muito negligenciada, que são alguns gastos anuais que não tem também muito como escapar. Então, por exemplo, se você tem um imóvel, você tem que, a maioria dos imóveis, né, a não ser que você seja isento aí por algum benefício de governo, mas você tem que pagar IPTU. E aí, dependendo do IPTU, esse IPTU não é tão barato e a maioria das pessoas não se programa para pagar esse IPTU. E boa parte do IPTU, se você pagar ele à vista, você tem um desconto até razoável. Transporte. Todo ano, quem tem aí sua moto, seu carro, provavelmente tem um IPVA para pagar, a não ser que também esteja na categoria isenta, né? Esse IPVA também, se você pagar, no caso aqui do nosso estado, se você pagar logo no início do ano, você tem um desconto, se não me engano, de 15%. Né? 15% é um desconto significativo em cima de um valor de IPVA. Matrícula de escola e material escolar. Também, dependendo da escola, aqui é uma despesa absurda. E algumas pessoas, por exemplo, programam parte do 13º para poder pagar fazer matrícula e pagar material escolar. As férias, né? A turma que gosta de viajar de férias. Então, essa viagem de férias é uma despesa. Você tem algumas famílias, né? Elas se programam para ter uma viagem ao ano boa, digamos assim. E aí essa viagem anual ela demanda um custo, né? Demanda um gasto maior. Então esse gasto precisa ser programado também. Muita gente paga alguns apps, né? Por exemplo, quem tem muitas fotos e vídeos pessoais, muitas vezes você tem que pagar ali uma nuvem para armazenar esses materiais, né? Essas mídias. Quem gosta de editar vídeo, você paga ali, às vezes, algumas anuidades de plataformas e etc., apps de academia. Então, assim, tem muitos gastos que são anuais também que não são computados. Então, é interessante que na feitura desse orçamento, você tente contabilizar
elementos que são fixos, elementos que são variáveis, e esses negócios anuais que muitas vezes são bastante significativos, certo? E na maioria dos orçamentos, sempre quando eu passo uma atividade relacionada ao orçamento, como existe normalmente um foco de muito curto prazo, na maioria dos orçamentos não vem gastos anuais, certo? Então, e eles são muito importantes, tá? Um outro elemento do orçamento, pessoal, são as receitas, né? Porque aqui você vai confrontar uma coisa com a outra. Então, existem famílias que têm uma renda regular, são assalariados, certo? Ou são alguns empresários que têm um prolabore certo todo mês, certo? Gente que recebe os aluguéis, certo? Então, tem alguns imóveis alugados e esses imóveis geram um aluguel, geram uma renda mensal que é mais ou menos fixa, né, regular. E tem rendas variáveis, certo? Você tem uma receita extra de alguma coisa, certo? Que ela não é o tempo todo. Ou você tem uma receita que você não tem muito. Você até tem uma receita extra todo mês, mas você não tem muito controle de quanto que é essa receita, né? Você tem pessoas que são assalariadas, por exemplo, que recebem hora extra, aí tem mês que recebe um pouco mais, mês que recebe um pouco menos. E aqui vai um outro elemento. Tem algumas pessoas recebem adicionar, né? Adicional noturno, insalubridade, etc. A grande maioria, ao longo do tempo, incorpora isso como salário. O ideal é que você raciocine isso daí como um elemento variável, tá? Porque existem alguns funcionários que, dependendo do setor onde ele está lotado, dependendo da atividade que ele está executando, aquela insalubridade cai ou não, né? Então, quem tem um trabalho noturno, de repente, por uma questão pessoal, precisou trocar de turno e vir para amanhã, essa renda variável some, não? Então, o ideal é você sempre entender que essa renda ela é uma coisa variável, ela é uma coisa extra, ela não é uma coisa regular, tá? E rescisões contratuais, normalmente você tem uma rescisão contratual, você recebe uma renda extra aí, algo que você não está combinado, tá? E aqui nós temos umas rendas anuais, principalmente associadas aí a quem tem, a quem é funcionário de alguma empresa. Férias, 13º, certo? Então, é um dinheiro extra que entra numa determinada época do ano, e muitas vezes tem gente que pega essa renda extra e gasta logo todinho, e aí, mais na frente, esse dinheiro vai fazer falta, por exemplo, num gasto anual daquele, tá? E tem muita gente que trabalha em empresas que têm, por exemplo, bonificações anuais, né? Normalmente o setor de bancos, tal, tem um setor, trabalha com bonificações aí uma vez ao ano, 2 vezes ao ano. Então, que aí são rendas anuais, não é uma coisa que pinga todo mês, mas é uma coisa que pinga 1, 2 vezes no ano, que precisa ter uma gestão específica dele, certo? Então, os salários regulares, aqueles elementos regulares ali, eles são gerenciados de uma forma, certo? Então, esse aqui ele é gerenciado de uma forma, enquanto você tem que esse rapazinho aqui, principalmente os elementos anuais, eles precisam ter uma gestão específica. Por quê? Porque provavelmente eles podem ser utilizados, eles devem ser utilizados naquelas despesas também anuais e que não são regulares, tá? Então, é interessante atentar a isso, né? De onde é que você vai extrair normalmente essas informações, né? Se você tiver conta em banco, você vai tirar extrato bancário, se você tiver carteira de crédito, puxa aí as faturas. Note, fácil de um mês só. Por que que a gente não faz de um mês só, pessoal? Você pega, por exemplo, o mês de janeiro, né? O mês de janeiro você tem ali matrícula escolar, que às vezes tem escola que é em janeiro, tem escola que é em dezembro, tem material escolar e tem férias. Quer dizer, é um mês completamente atípico, né? Você pega o mês de julho, também tende a ser um mês completamente atípico. Você pega, sei lá, quem tem criança em casa, o mês de outubro, né?
Então, você tem lá presente do Dia das Crianças, normalmente é um presente um pouco melhor, tal. Então, é uma despesa extra que ela não é regular. Então, o que a gente sugere é que você pegue pelo menos 6 meses a 12 meses para você ter uma noção do seu cenário como um todo. Porque um mês de forma individual, às vezes o padrão de gasto ou o padrão de receita muda muito. Se você pegar um mês, por exemplo, que em suas despesas permanecem iguais, mas você recebeu 60% aí do 13º, aquele mês é completamente atípico. Tá? Então, o ideal aqui é que você pegue 6 meses, um ano, para fazer um registro. Professor, e como é esse registro? Aqui, pessoal, tem gente que pega um caderno e vai anotando, e anota essas despesas e monta ali um quadrinho de receita e um quadrinho de despesa, tá? Pessoal, isso daí é um jeito muito antiquado. Eu não sei se é antiquado, desde que funcione, certo? Se funcionar para você, e eu conheço muita gente que usa caderninho, tá? E aí senta na mesa ali, né? Se organiza ali numa mesa e puxa o caderninho e olha os meses para trás, olha o mês para frente, olha aquele mês e tenta visualizar ali o que é que pode acontecer. Então, assim, funciona, tá? Tem gente que vai fazer uma planilha, abre aí um Excel da vida e vai fazer uma planilha. Tem muitos apps, pessoal. Se você for botar aí não sei qual é o celular de vocês, mas se você for buscar aí no seu hall de aplicativos e escrever lá controles financeiros, vai aparecer diversos, certo? Eu tenho aí minhas preferências, que eu já andei testando alguns, mas assim, não falta opção, tá? Então tem gente que gosta de controlar as coisas via celular. A única observação que eu faço, pessoal, que tão importante como o controle são os relatórios que eles são gerados, certo? E olhar relatório no celular, particularmente, eu acho muito chato. Eu acho muito limitador, certo? Então, eu prefiro quando aquilo vai para um A4 grande, certo? E eu consigo olhar tudo um do lado do outro e ficar comparando do que ficar olhando na tela do celular. Eu acho apps que não geram relatórios em papel muito, muito complicado. E tem gente que usa o famoso bloco de notas do celular, tá? Aqui vai uma observação quanto a blocos de notas no celular e app. Existem pessoas que fazem, por exemplo, diversos Pix de pequeno valor e que vão ter muita dificuldade de saber para quem foi aquele Pix. Então, você chega num lugar e compra um chocolate, chega no outro lugar e compra um salgado, chega no outro lugar e compra uma água. Esse monte de pequenas compras no final do mês dá muito dinheiro. Então, se você tira um extrato, você não vai saber ali, muitas vezes, pelo nome do Pix lá, para onde que foi, né? A sugestão que fica é só se você escrever nos comentários do Pix e depois puxar os comprovantes, tá? A outra, a outra, aí entra os apps e o bloco de notas do celular, porque se você usar app e bloco de notas do celular, fica mais fácil de você controlar para onde, quanto de água mineral eu gastei, quanto de lanche eu gastei, quanto de Coca-Cola eu gastei. Então, se você fizer isso, fica mais fácil, tá? De identificar mesmo as contas, né? Aqui, pessoal, vai uma sugestão também muito útil, que é com relação a rotinas que você deve estabelecer. Existem uns estudos, certo, que apontam que você ter uma rotina, certo? Você simplesmente apontar o interesse em observar financeiramente as contas, aquilo já te traz benefícios no sentido de que você para pensar diante daquilo que você vê com uma certa rotina, né? Então, assim, imagina que tu não passa o mês todo e não tira e não olha nenhuma vez o extrato da tua conta.
E aí tu vai fazendo umas continhas de cabeça, mais ou menos, muito por alto, e imagina que tem ou não dinheiro lá para gastar. E vai gastando. Uma observação. Se você criar o hábito de abrir um extrato da sua conta, por exemplo, às segundas ou às sextas, e dar uma olhada com calma naquilo, esse comportamento vai te influenciar financeiramente, certo? Ele vai te dar, digamos assim, mais responsabilidade sobre gastar. Professor, o senhor está me dando uma dica para eu não gastar dinheiro? Não. A única coisa que eu estou dizendo é que o gasto que você for fazer, muitas vezes ele é necessário, né? Às vezes é uma emergência, alguma coisa, você vai ter uma maior compreensão do impacto dele diante do que você tem na conta. Então, assim, é interessante que se crie rotinas, por exemplo, de quando se pagar as contas do mês. Então, você chega lá, conta de água, luz, telefone. Então, o ideal, pessoal, é que você tenha um dia, um turno, sei lá, um horário à noite, em que você se dedique a isso. Separe as contas, liste e faça esses pagamentos e observe. Normalmente, quem é assalariado, o ideal é que faça isso ali logo de início de mês. Professor, mas eu recebo meu salário dia 5 e tem conta que só vence dia 20. Lança a conta dia 20, certo? Por quê? Porque aí você não corre risco de inadimplência, certo? De atrasar o pagamento ou não pagar. E ao mesmo tempo você já consegue visualizar se está sobrando ou não alguma coisa do seu salário, né? Então, assim, tem uma rotina de pagamento de contas, que eu não vou dizer aqui para vocês qual é, mas uma vez por quinzena, por exemplo. Por exemplo, eu tenho uma conta que, mesmo que eu queira pagar ela no começo do mês, ela tem uma data certa de aparecer. Então, eu não consigo pagar quando eu quero. Então, normalmente eu tenho aqui 2 dias do mês em que eu paro para olhar essas contas, certo? E aí eu pago tudo que tiver que pagar. Quando comparar essas receitas e despesas, também você precisa criar. Professor, eu vou olhar o orçamento todo dia? Lógico que não, o orçamento não é para isso, tá? Mas esse orçamentinho que você vai fazer aí, essa previsão, olha, eu sei que eu gasto em média de água tanto, então joga isso para o mês seguinte, né? E aí você consegue ter uma previsão de receitas e despesas. Isso daí é interessante que você faça ao menos uma vez no mês para você ficar acompanhando se o negócio está melhorando ou piorando, né? Se as contas estão evoluindo, se as receitas estão aumentando ou diminuindo. Então, é interessante que você crie hábitos de pagar a conta, certo? Ter dia certo de fazer isso, ter dia de fazer esse comparativo, né, entre receitas e despesas, e também ter um diazinho na semana aí para você dar uma olhada no seu extrato. Professor, mas eu tenho medo de olhar extrato. Escutei demais isso, porque a notícia que vem de lá nunca é boa. Perceba, essa notícia nunca vai ser boa enquanto você não encarar isso a sério. Então, assim, é muito melhor você encarar essa má notícia você mesmo do que receber essa má notícia por terceiros. Receber cartinha, certo? Receber cobrança. Então, assim, é muito melhor você mesmo se dar essa má notícia e tomar uma atitude do que fazer com essa má notícia, do que simplesmente ficar vivendo, vou colocar aqui entre aspas, ao relento financeiro e esperar que as coisas funcionem de forma aleatória. Aí não vai rolar, né? A observação que se faz, pessoal, sobre você fazer o orçamento e tal, o orçamento é uma fase importante de finanças pessoais, certo? Mas existe aqui um negócio que tem aí na apostila que está com vocês do Sebrae, para se fazer uma reflexão entre o desejo de consumir agora e a capacidade que você tem de deixar para consumir para frente, certo?
Normalmente o brasileiro, certo? E aí eu coloco o brasileiro por conta do nosso histórico, né? A gente sempre foi um país que teve muita inflação, sempre foi um país que a maioria dos assalariados tinham que receber o salário e já fazer as compras do mês, porque senão não conseguiam sustentar a família. As taxas de juros eram muito altas, então ninguém conseguia financiar uma coisa por longo prazo, porque as prestações ficavam impagáveis, né? Perceba, esse conjunto, né, de vez em quando pintava um plano econômico, e aí plano econômico tomava o dinheiro de todo mundo, era plano econômico que vinha, tirava um monte de zero, e eu achava que tinha um valor, daqui a pouco tinha outro, e aí esse outro que eu tinha já não comprava o mesmo tanto do que comprava antes. Por esse cenário, né, brasileiro e também por um baixo índice de educação financeira, o brasileiro, historicamente, ele foi educado para gastar hoje, certo? Não deixe para gastar amanhã, que você pode gastar hoje, né? Só que, assim, isso acaba sendo um comportamento financeiro que, a longo prazo, é muito prejudicial. Você pega no cenário hoje em dia em que há uma tendência de envelhecimento populacional, uma pessoa que chega numa determinada idade sem ter nenhum tipo de reserva, talvez ela vá ter muitos problemas, certo? Porque você já vai estar numa idade sem muita potência de trabalho, sua capacidade de renda provavelmente diminui e suas despesas aumentam, né? Então aí é importante você equilibrar o desejo de consumir hoje com você reservar um pouco disso para consumir no futuro, tá? E aqui vai um exercício interessante, pessoal. Primeiro é você entender o que é supérfluo. Eu garanto para vocês, certo? Pegue aí dos seus extratos, quando você for experimentar fazer um orçamento, pegue o seu extrato bancário de. Não vou nem jogar muito, não. Pega aí 4, 5 meses atrás. Dá uma checada item por item. Provavelmente vai ter uma ou outra coisa lá. Faça isso no cartão de crédito se quiser. Vai ter uma ou outra coisa lá que tu não vai saber o que foi que tu gastou. Simplesmente gastou, certo? Ou vai ter coisa lá que você gastou, aí você olha assim, mas para que eu comprei isso mesmo, né? Podia não ter, não tô nem usando esse negócio que eu comprei, certo? Então, é, perceba, existem coisas supérfluas que você pode tentar você mesmo identificar quais são. Não vai caber a mim aqui dizer o que é, porque cada um tem o seu padrão de consumo e cada um entende o que é importante para si. Eu não posso pegar, por exemplo, um cidadão que tem um hobby relacionado a um determinado esporte, ele vai lá e gasta um dinheiro bem alto no equipamento. Para a maioria das pessoas, aquilo é um absurdo. Para ele, faz toda a lógica do mundo, né? Então, cabe a você identificar o que é que você pode cortar, né? Identificar o que seriam compras desnecessárias. E na hora que você faz isso, pessoal, e aquilo entra na sua cabeça, você provavelmente não vai fazer de novo, certo? Você identifica lá que pagou X reais num tênis. Aí você olha para o tênis você nem usa muito aquele tênis, né? E aí, assim, daqui a 3, 4 meses que tu passar na porta de uma loja e tiver uma promoção de tênis, você lembrando que comprou um tênis de forma necessária, talvez tu não compre o segundo. Você não fazendo essa análise, tu vai comprar o segundo, vai comprar o terceiro. Daqui a pouco tá com um bocado de tênis aí, tudo novinho. Experimenta identificar consumos que poderiam ser menores, né? Eu vou dar um exemplo aqui de bares e restaurantes. Você faz uma colunazinha só com bares e restaurantes. Dia tal, dia tal, dia tal, dia tal, dia tal. E soma aí quanto é que você está gastando disso. Será que se você reduzir 20, 30% dessas contas, né? Trocando certos consumos, será que aquilo faz um efeito para ti no final do mês? Ou aquilo faz um efeito para ti no final de um ano, né? Então, aqui tem uma outra questão brasileira também, que é uma visão, que é essa história da visão de curto prazo.
Normalmente a gente pensa nossas receitas e despesas de forma mensal. O exercício que eu acho que é importante fazer é você começar a raciocinar isso de forma anual. Então, por exemplo, você que tem um salário, que tem um prolabore, que tem uma receita aí, quanto você ganha por ano? Quando você sabe disso, você começa a visualizar melhor quanto você gasta de água por ano, quanto você gasta com financiamento de carro por ano. Quando você começa a analisar esses valores em conjunto, aquilo te dá uma noção melhor de proporção. Porque o que é que muita gente pensa? Minha conta de luz é X reais, mas está cara agora, mas daqui a 2, 3 meses eu vou receber aqui uma participação de lucro e eu equilibro as contas. Perceba, essa tua renda extra virou salário, né? Então, assim, não tá, o benefício que tu teria em estar recebendo um dinheiro um pouco maior para tu comprar um bem ou fazer um investimento melhor, tu estás pagando conta. Então, assim, quando você para raciocinar de forma anual ao invés de mensal, isso nos traz um benefício muito grande também. Experimente observar possíveis receitas que poderiam vir. O nosso foco aqui não é atingir só no campinho das despesas, mas que receita extra que você pode fazer. Professor, eu posso fazer uma receita extra, mas ela vai me dar muito pouco no mês. Tá. Aquilo te dá quanto no ano? Será que não paga teu IPTU? Será que anualmente aquilo não paga o IPVA do carro? Será que aquela despesa, será que aquela receitinha anual não ajuda a pagar a matrícula da escola, que muitas vezes é no mesmo mês de uma mensalidade, né? Então, assim, não abrir mão de receitas, né? O foco aqui eu tenho falado muito de despesas, mas a ideia é não abrir mão de receitas também, né? Preciso ter uma reserva de emergência. Pessoal, isso aqui existem diversas teorias a respeito disso, né? Problemas acontecem, certo? E aí, normalmente, pessoal, não tem como a gente. Eu vou aqui prever o dia que minha máquina de lavar vai quebrar. Eu vou prever o dia que eu vou passar por um buraco e aquele buraco vai rasgar o pneu do meu carro. Eu vou prever aqui. São coisas imprevisíveis, certo? Então, assim, você tem coisas imprevisíveis aí relacionadas à manutenção, você tem coisas, de repente, por uma questão de saúde na família, você tem que fazer uma viagem de última hora, pessoas podem ser demitidas, certo? Então, reserva de emergência, pessoal, é um negócio importante por duas razões. Primeiro, por uma questão de sobrevivência, certo? E depois por uma questão de segurança pessoal, quer dizer, você sabendo que tem X mil reais lá de reserva, na hora que um pneu do seu carro corta, você não se desespera. Você não sai do seu equilíbrio tendo essa reserva. Então, a reserva de emergência, ela serve para um elemento de sobrevivência, porque tu precisa do teu carro para andar, você não vai passar a lavar a roupa na mão, aqui num estado quente, se o ar-condicionado quebrar, você não vai morrer de calor, certo? Numa situação emergencial, certo? De você ter que fazer uma viagem de última hora, você vai poder fazer essa viagem de última hora, porque se você não for fazer, você se arrepende, certo? Então, entenda que a reserva de emergência, ela te dá uma segurança de sobrevivência, mas ela também tem um viés de segurança pessoal, né? E de manutenção de equilíbrio da pessoa, certo? Diante de você ter esses percalços que são mais ou menos normais na vida. Que tamanho é que essa reserva tem que ser? Existem ainda diversas coisas na literatura, certo? Mas, a grosso modo, pessoal, a gente tem aqui
diferentes níveis de insegurança financeira, vou colocar dessa forma, tá? Então, por exemplo, você pega profissionais liberais, né, que não tem, uma parte deles não tem muita certeza, tem mês que entra uma grana boa, tem mês que não entra uma grana boa. E às vezes nesse mês que não entra uma grana boa é justamente o mês que tem o desconto do IPVA. Nesse mês que não entra uma grana boa é justamente o mês que daquele familiar que eu tenho que dar um presente legal, certo? Então, assim, profissionais liberais, o ideal é que se tenha uma margem de reserva maior, por exemplo, do que o de assalariados, e assalariados precisam ter uma margem maior do que funcionários públicos. Basicamente porque o funcionário público efetivo, ele está menos exposto à demissão, né? Então, por exemplo, obviamente ele vai ter as outras emergências, mas a emergência em si da demissão, a probabilidade dele ter é menor. Então, na literatura existe aí você ter 6 meses de despesas, né? Não é 6 meses de receita. Então, se suas despesas totais, sei lá, é R$ 4.000, e você precisa ter 6 meses, então 4 vezes 6, 24, você precisa ir de R$ 24.000 de reserva de emergência para você ter essa segurança. Note, professor, eu nunca juntei nem metade disso, eu vou juntar essa. Note, você nunca teve, você nunca procurou ter, né? Então, a ideia é que você procure ter, e a ideia nossa aqui é apoiá-los no sentido de que consigam, né? Então, assim, profissionais liberais, né? Existem alguns autores que defendem que eles precisam ter 1 ano de despesa, certo? Assalariados 6 meses, funcionário públicos 3, né? Eu não vou aqui quantificar, porque cada um tem aí sua margem. Então, existem, por exemplo, funcionários públicos que são extremamente preocupados e talvez eles queiram ter 6, 7, 8 meses também. E tem profissional liberal que é muito cabeça fria, que ele não está preocupado ele só precisa ter aí uns 2, 3 meses. Ligeirinho ele se resolve. Ok, mas que você precisa ter alguma coisa, precisa, né? Então, eu trouxe aqui a ideia da literatura, mas não necessariamente você precisa ir ao pé da letra, né? Financeiramente, pessoal, é interessante quando você experimenta ter metas. E aqui eu não vou ditar meta, né? Aqui eu trouxe uns exemplos. Você pode, eu tenho uma dívida que tá me incomodando. Quando eu boto a cabeça no travesseiro, eu me lembro dela. Então, talvez se livrar dessa dívida faça muito bem à sua saúde, né? Você sempre teve o desejo de conhecer lugar tal. Se organize para conhecer esse lugar. Eu entendo que se você trabalha, você merece conhecer esse lugar. Se dê isso, né? A aquisição de um bem mais caro, sei lá, um veículo diferente, um telefone mais novo, um perfume caro, certo? Perceba, quem nunca implantou uma meta na vida, o ideal é que a gente comece com metas de curto prazo, certo? Então, imagina que daqui a 2, 3 meses vai ter o show do fulano, é um show um pouco mais caro, certo? E você tem lá, é fã do cara, tem um desejo de ir, 3, 4 meses. Quanto é que tu consegue juntar um pouquinho nesses 3, 4 meses para tu ir para esse show tranquilo, né? Note, é um exercício. Talvez você conseguindo cumprir esse exercício, ele vai te dar uma motivação para tu se exercitar mais. Então, é mais ou menos como alguém que quer começar a correr. O cidadão que quer começar a correr, ele não vai se inscrever na maratona para correr os 42 quilômetros. Ele vai correr um pedaço e caminhar outro. Depois ele vai aumentar um pouquinho o número de quilômetros que ele caminha em relação ao número de quilômetros que ele anda. E aí ele vai evoluindo. Aqui é a mesma coisa.
Professor, eu vou estabelecer logo aqui uma meta que eu quero ter uma cobertura, não sei aonde, não sei das quantas. Note, quanto maior o prazo, certo? Quanto maior o prazo de se atingir essa meta, menos compromisso com ela eu tenho. Então é mais ou menos o seguinte: é muito mais fácil eu dizer que vou emagrecer 5 quilos nos próximos 3 meses do que dizer não a uma sobremesa maravilhosa que está na minha frente. Então, assim, por quê? Porque o dizer não para a sobremesa na minha frente é difícil porque eu penso o seguinte: eu tenho 3 meses para cumprir minha meta. E aquilo vai me adiando cumprir a meta, certo? Então, se imponha metas mais simples, certo? Final do ano está chegando, ou o ano que vem quer fazer alguma coisa, se proponha isso e veja, sinta o compromisso que você tem consigo próprio. Quer dizer, se você começar a negociar com você mesmo, você está você está se prejudicando, né? Então, eu tinha essa meta aqui, mas eu vou começar a negociar essa meta está muito alta. Perceba, se você está negociando com você mesmo, você está se sabotando, né? Então, não comece com metas longas, nem com metas muito complexas. Comece com metas menores e vá aumentando a complicação dessas metas ao longo do tempo, certo? É a sugestão que a gente faz aqui, certo? Dentro desse contexto de organização financeira. Então, vamos lá. Recapitulando o que a gente viu até agora. Temos a ideia de finanças pessoais, temos a ideia de que para eu me organizar financeiramente, o ideal é eu começar por um orçamento. Para eu começando com o orçamento, eu estabeleço também uma rotina de olhar extrato de conta, extrato de cartão e de pagamentos de contas, certo? Para poder aqueles números, aquele hábito eu ir construindo. Eu começo a criticar gastos que foram feitos, tentando identificar gastos que poderiam ser menores e supérfluos, que eu posso excluir, e depois eu vou incorporando metas na medida que eu vou me organizando. Dentre essas metas, por exemplo, pode ser de fazer uma reserva financeira, tá? Então, assim, perceba que os passos de uma gestão financeira pessoal, eles não são tão complexos, não, certo? Então, aqui está um roteirozinho razoável para cumprir. Eu pulei aqui uns slides, porque eu achei melhor comentar agora. No começo do nosso conteúdo aqui, eu falei sobre finanças pessoais, certo? E disse que educação financeira, né, fruto aqui de finanças comportamentais, deriva de três coisas distintas, né? O conhecimento, a atitude e o comportamento. Conhecimento é o que você sabe sobre dinheiro e as experiências que você teve em relação a ele. Então, se você tem na sua família pessoas que são completamente desregradas aqui, financeiramente, aquilo exerce uma coisa em cima do teu comportamento, ou de negação ou de absorção. Quer dizer, eu cresci numa casa bagunçada, então bagunçado dá certo. Ou eu cresci numa casa muito desorganizada, eu não quero isso para mim, certo? Mas note, isso tem uma relação com o seu conhecimento e com sua experiência. Mais importante, ou tão importante quanto o conhecimento e a sua experiência, é, o que você sabe, né, e qual a sua relação com o dinheiro, né? Que aí é um antecedente do comportamento, né? O que é a atitude aqui? É algo que antecede aquilo que você vai executar através do comportamento. Tem a ver com suas crenças e percepções sobre dinheiro. Existem pessoas, certo? Você pega, por exemplo, novela, cinema, tal. Normalmente pessoas ricas, em diversos filmes e em diversas novelas, são os malvados, são os vilões, né?
e que usam o dinheiro de forma negativa para prejudicar os outros. Quer dizer, tem gente que absorve muito essa ideia e cria em si uma barreira como se toda pessoa que tivesse dinheiro fosse uma pessoa má. Bom, se toda pessoa que tem dinheiro é uma pessoa má e eu não quero uma pessoa má, então eu acho que eu não quero muito dinheiro, não. Então, professor, você está ligando pontos, você está forçando um pouquinho a barra. Existem estudos que comprovam que esse tipo de atitude ela existe. Então, por exemplo, você teve uma visão em que pessoas fizeram gastos e esses gastos não necessariamente lhe trouxeram felicidade. Inclusive, tem gastos que trazem muito mais, tem gastos que trazem muita infelicidade às pessoas, né? Então, aquilo pode gerar um medo de gastar, certo? E aí tem pessoas que têm dinheiro, têm um recurso, às vezes até têm uma vontade de ter uma outra coisa, mas entendem que não podem fazer aquele gasto por gastar ser ruim, né? Então, assim, se você olhar dentro do seu contexto de amizade, contexto familiar, você consegue, num bate-papo sobre finanças, sobre dinheiro e tal, extrair delas alguns comportamentos que para você talvez sejam estranhos, né? Coisas mais ou menos desse tipo. Então, crenças relacionadas a dinheiro, certo? Percepções de dinheiro. O que dinheiro significa para as pessoas, certo? Tem pessoas que se tornam egoístas por uma, digamos assim, uma disfunção do entendimento dela sobre dinheiro, né? E aí o egoísmo acaba se tornando, né? Evolui para uma avareza por uma disfunção do relacionamento dessa pessoa com o dinheiro, né? E essa atitude gera aqui uma predisposição, certo? Uma predisposição aqui do, perdão, uma predisposição do agir de uma determinada forma. Então, por exemplo, existem pessoas que não podem ver uma promoção que vão lá e compram. Bom, provavelmente essa pessoa não tem um conhecimento financeiro que promova a ideia de guardar dinheiro, certo? Por quê? Porque se ela tivesse essa ideia de guardar dinheiro, talvez não fosse toda a promoção que chamasse a atenção dela, né? Existem pessoas, por exemplo, que têm um comportamento muito voltado a fazer viagens, gostam muito de viajar. Esse gostar de viajar provavelmente veio de alguma coisa de leituras e de pessoas que conheceram e etc., que promove nela um entendimento de que essa atitude visa uma felicidade, uma realização, que molda o comportamento financeiro para esse comportamento, né? Que molda o comportamento financeiro para que se tenha, para que se faça essa viagem, para que as viagens se tornem uma prioridade. Então, assim, você compreender que tão importante quanto conhecer é a ideia de que entendimento é que você tem sobre dinheiro. A título de curiosidade, pessoal, não vou aprofundar isso aqui com vocês. A psicologia, ao tentar tratar isso daqui, vai em busca muito, principalmente a psicologia com foco comportamental, vai em busca de experiências que essas pessoas tiveram que conduziram a esse tipo de comportamento financeiro, as crenças e percepções que essas pessoas têm sobre dinheiro, certo? Ou sobre pessoas que têm dinheiro ou tiveram dinheiro, né? Para dali trabalhar a mudança de atitude e, por consequência, essa atitude vai gerar uma alteração no comportamento, tá? Então, você tem aí hoje estudos que baseiam, inclusive, tratamentos, né, relacionados a isso, tá? Então, assim, o conteúdo nosso aqui foi nesse sentido, certo? Aqui a ideia do orçamento, né?
observar suas atitudes, ampliar seu conhecimento e vigiar seu comportamento, é o que a gente sugere para você fazer aqui, para você iniciar a sua, digamos assim, a sua via crucis aqui de planejamento e de organização financeira. Então, desejo sorte aos senhores e nos vemos no próximo vídeo, certo? Espero que o conteúdo tenha sido agradável a todos.